Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 455 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos aqui para o coração dessa carta de Filipenses, né? Conforme eu havia passado aí o Bible Project, projeto da Bíblia, né? Explicando, né? Dando contexto e tudo. E lá naquele vídeo ele explica que esse aqui é o coração dessa carta, que a gente vai ler agora. Versículo 5 até o versículo 11, falando sobre quem? Jesus, falando sobre esse exemplo de humildade, esse exemplo de unidade com o Pai e esse exemplo que nós devemos seguir em todos os detalhes, né? Em cada detalhe da nossa vida. Então vamos aprender um pouquinho com esse exemplo maravilhoso que é Jesus. Afinal de contas, nós somos o quê? Cristãos. Ou seja, seguimos a Cristo, seguimos a Jesus. E olha o que Paulo fala aqui, que lindo isso. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar, poxa, mas como que eu vou mandar no meu sentimento? E eu falo para você, a gente não pode mandar no nosso sentimento, tipo, eu vou sentir isso. Mas nós podemos mandar na nossa comunicação e nas nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas geram pensamentos que geram sentimentos. Então, é só seguir o exemplo de Jesus, fazer o que ele fez, agir como ele, e o sentimento é uma consequência, né? Tem pessoas que falam, mas como é que eu vou perdoar alguém se eu não sinto de perdoar? Não é sentir, perdoar é uma atitude. Então você vai perdoar e o sentimento decorrente dessa atitude de perdoar, ele vai vir depois e vai ser maravilhoso. Entende? Então sentimento, às vezes a pessoa fica se deixando dominar pelos sentimentos. Mas eu senti isso, eu senti aquilo. Isso é imaturidade. Uma pessoa que deixa a sua vida levar por sentimentos é imaturidade. Então nós podemos o quê? Com o domínio próprio, direcionar as nossas atitudes para que nós tenhamos um sentimento. Que tipo de sentimento? Aquele que vai nos fazer bem. Ou seja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele explica. Versículo 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não usou isso, ele não usou esse privilégio, essa característica, esse fato dele subsistir em forma de Deus, de ser Deus, ser igual a Deus, como fala aqui, né? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não tomou isso para ele mesmo. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele abriu mão desse privilégio de ser igual a Deus. Ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Uau! Tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele deixou todos os privilégios dele, né? De estar ali junto com o Pai, sentado no trono de glória. Ele esvaziou, né? Ele que esteve desde o começo, criou o homem. Agora ele veio em forma de homem. Ele veio em forma de servo,
tornando-se em semelhança de homem. Olha que interessante. Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E agora ele decide vir e tornar em semelhança de homem, em figura de homem. Uau! Que Jesus é esse? Que homem é esse? Que amor é esse? Né? E tudo isso com um propósito. Né? Um propósito de nos mostrar um caminho, um propósito de nos amar, um propósito de ensinar para nós como viver de uma forma que agrade a Deus, ou seja, de uma forma boa para nós. Versículo 8. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Jesus se humilhou. Eu gosto de uma passagem que fala: os humilhados serão exaltados. Você pode escolher querer se exaltar, querer glorificar a sua vida, querer ser o bom, querer se mostrar, mas diz a palavra que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então Jesus, ele veio para se humilhar, ele veio para servir em forma de servo. Uma cena marcante da vida de Jesus é quando ele lava os pés, aqueles pés sujos de terra, de barro. Ele lava os pés dos próprios discípulos, demonstrando esse serviço, essa disposição de se humilhar e obedecer ao Pai, até a morte e morte de cruz. Todos nós vamos morrer, mas morrer na cruz voluntariamente realmente é um ato de amor que não há igual. Não há igual na história da humanidade. Amém. Então vamos aprender com Jesus que amor é esse, expresso em atitudes, serviços. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Como eu falei, os humilhados serão exaltados. Ele se humilhou tanto, ele foi aquele que mais se humilhou, aquele que mais amou, aquele que mais serviu. E olha o que Deus, Pai, fez com ele. Exaltou. Lembra, os humilhados serão exaltados. E aqui confirma isso. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Então que você não se exalte. Deixe Deus te exaltar. Deixe os outros falarem bem de você. Sirva, se humilhe. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não há nome acima do nome de Jesus. O nome dele está acima de qualquer outro nome. Amém. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos declarar isso, que nós possamos dobrar o nosso joelho. Olha, quando nós dobramos o nosso joelho em sinal de humildade, em sinal de humilhação, declaramos que Deus é maior do que nós. Porque se não dobrarmos o joelho a Deus, nós vamos dobrar o joelho para alguma coisa.
para algo. Tem pessoas que vão dobrar o joelho para uma calamidade, ou para uma tragédia, ou para algo que o fez desesperar, ou uma falência. Eu não sei. Eu escolho dobrar o joelho para Deus. Eu escolho dobrar o joelho para Deus, para Jesus. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor e o nosso Salvador, para a glória de Deus, porque a glória de Deus é ver o Filho sendo exaltado, é ou não é? Qual é a glória de um pai? É olhar para o filho e ver o filho sendo exaltado, e ver o filho no caminho, né? Fazendo a coisa certa, é ou não é? Isso é a glória de um pai, isso é a glória de uma mãe. Então a glória de Deus Pai é ver Jesus, o Filho amado, né? Em quem Ele tem prazer ser exaltado. Então que nós possamos exaltar o nome de Jesus, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, buscar esse relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, cada vez mais conhecer Jesus, conhecer a natureza de Jesus, como Jesus pensa, como Jesus sente, como Jesus age, para que nós possamos parecer cada vez mais com Ele. Amém? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar os nossos pensamentos, de renovar a nossa mente, né, para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então vamos continuar nesse projeto, nessa dedicação, ouvindo a palavra de Deus. Até a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, isso está lá em Hebreus. Que nós possamos ouvir essa palavra, que essa palavra possa mudar os nossos maus pensamentos e alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, aos pensamentos de Jesus, e alinhando os nossos pensamentos também alinhar os nossos sentimentos. Amém? Então é isso. Forte, hein? Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos fazer uma oração para fechar? Senhor Deus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, declaramos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós nos humilhamos, dobramos o nosso joelho e confessamos, Pai, que amamos a Ti, que recebemos a Ti como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus, a Ti, Deus. Um beijo no coração, Deus abençoe e até o próximo dia do projeto.